Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13, nós vamos estar lendo até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Somente até aqui. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor, nós te louvamos pela alegria que temos de poder abrir a tua palavra, de poder ler a tua palavra no nosso devocional diário, na nossa casa. Mas uma alegria ainda maior, Senhor, de poder meditar na tua palavra, compreendê-la de uma maneira mais profunda, ouvir, Senhor, mensagens que têm sido pregadas, Senhor, em cima dela. Sim, meu Pai, como é maravilhoso sermos fortalecidos, sermos exortados, sermos despertados pela tua palavra, Pai. E que nesta noite, Senhor, os teus filhos que aqui estão também sejam tocados pela tua palavra. Aqueles irmãos que estão talvez pela transmissão, também fala com eles neste momento, Pai. Nós cremos que aonde a tua palavra chega, vidas são transformadas. Aonde a tua palavra chega, ali pode haver salvação. Por isso, Senhor, fala ao coração destas vidas, seja agora, seja depois, quando alguém ouvir essa mensagem. Fala ao coração destas vidas, transformando, salvando, operando em cada uma delas. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é: de quem é a sua alma? De quem é a sua alma? Muitos filmes e livros tratam de um problema muito comum no coração de quase toda a humanidade. Muitos livros e filmes tratam da ambição do coração humano e de até onde esta ambição pode levar o homem. Eu já vi muitos filmes, já li alguns livros sobre essa temática, especialmente 2 livros que me marcaram muito, que eu li a respeito dessa temática, 2 clássicos da literatura mundial que tratam deste tema da ambição do coração humano. São 2 livros, um deles é Fausto, escrito por Goethe, e o outro livro é o Retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. 2 livros que trabalham essa questão do tema, de onde a ambição do coração humano pode levar. No primeiro deles, Fausto, de Goethe, Goethe cria um personagem chamado Fausto, um grande erudito, que mesmo sendo já um grande erudito, um homem sábio, um doutor, mesmo assim, ele tem ambição por mais conhecimento. Ele quer ainda ser um homem de um conhecimento ainda maior. E nesta busca
ávida por um conhecimento maior, Fausto aceita fazer um pacto com o diabo. A temática da história trata sobre isso. Aceita fazer um pacto com o diabo, identificado no livro como o nome de Mefistófeles. É um nome difícil de dizer, Mefistófeles. Fausto vai se envolvendo cada vez mais com o diabo vai cedendo para ele oportunidades, vai ali alimentando, Mefistófeles vai alimentando ali o desejo de Fausto, e ele não só usa o diabo para essa busca de um conhecimento maior, de uma erudição maior, mas também por prazeres da vida. Chega num momento que Fausto se interessa por uma donzela que o rejeita, e essa rejeição que ele sofre o aborrece, e aí ele vai usar do poder do diabo, para o diabo fazer com que aquela jovem caia no encanto de Fausto. Fausto consegue o que ele intenta, e isso causa uma destruição na vida dessa donzela, causa uma destruição na sua própria vida, e Fausto passa assim a ser um devedor do diabo. A temática do primeiro livro trata sobre isso. A temática do segundo livro, já escrito por Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray, também trata da mesma temática, só que de uma forma diferente. É a história de um jovem muito bonito, que faz um pacto também com o diabo, para se manter sempre jovem, bonito e sedutor. É um tema bem atual, Quantas pessoas também não querem se manter bonitas, sedutores e sempre jovens? Estão cada vez mais fazendo operações, cirurgias, enfim. Então, Dorian Gray, ele quer se manter um jovem bonito, sedutor e sempre atraente, E ele recebe um quadro pintado, um quadro pintado em que é justamente daí que vem o tema do livro, o retrato de Dorian Gray. Ele recebe um retrato pintado do seu rosto, ainda enquanto jovem, e o acordo que ele faz com o diabo é que as marcas do tempo, à medida que o tempo vai passando na vida dele, a marca da maldade do coração de Dorian Gray, ao invés de se apresentar na própria aparência dele, essas marcas vão para o retrato. É o retrato que envelhece, é o retrato que cria as rugas, é o retrato que mostra a feiura da alma de Dorian Gray. Então, esse retrato que ele tinha na sala da sua casa, ele até esconde esse retrato, porque o retrato passa a ficar um retrato muito feio, porque o retrato mostra realmente a feiura da alma dele, mostra a maldade do coração desse jovem, O livro trata do mal que acomete muitos que valorizam a beleza exterior do corpo, do rosto, mas tenta de todas as formas esconder a feiura da sua alma. E nós vemos aí, Pessoas que às vezes são muito bonitas por fora, mas que têm uma alma horrível, têm um coração horrível. A história que temos aqui no Evangelho nos mostra um pouco disso. Nos mostra um pouco disso. Nos mostra um homem ávido pelos bens terrenos. Um homem que tinha interesse nos muitos bens, deixando de lado a sua alma, deixando de lado as riquezas que Deus podia oferecer para ele. No contexto dessa história que nós separamos para meditar nesta noite, Lucas também nos mostra algumas coisas. Aquilo que Jesus fala antes, aquilo que Jesus fala depois é importante para a gente poder conhecer um pouco do contexto dessa história. Lucas mostra um pouco antes, Jesus preparando os seus discípulos para o real perigo da morte sem temer a Deus, Pois estes, que tentam matar o corpo, só podem atingir a alma, só podem atingir o corpo. Vamos ver aqui, capítulo 12, verso 4 e 5, um pouquinho antes, capítulo 12, 4 e 5,
Jesus está preparando os seus discípulos, dizendo: olha, se preparem para a morte, mas não tenham medo da morte. Jesus fala aqui no verso 4 do capítulo 12: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, o que, meus irmãos? Nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, o nosso temor, meus irmãos, não tem que ser daquilo que pode acontecer conosco nesta vida, por outras pessoas que possam fazer algo por nós. Nosso temor sempre tem que ser um temor diante de Deus. É Ele que pode lançar, obviamente, por servirmos a Ele, Ele lança a nossa alma onde? Onde que Ele lançou a tua alma? Onde Ele está lançando a tua alma? Nos céus. Mas alguém que não serve ao Senhor, alguém que não quer saber do Senhor, Ele tem poder sim, para lançar essa vida no inferno. Então Jesus está preparando os seus discípulos, dizendo: olha, vocês vão viver, vai ter perigo, mas não tema qualquer coisa desta vida. Tema sim aquele que pode lançar, tanto no céu como no inferno. Mas obviamente que aqueles que servem ao Senhor, a alma daqueles que servem ao Senhor são preservadas. Lucas também, na sequência da história desse jovem que procurou Jesus, confirma também as palavras de Jesus, que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, crendo que tudo aquilo que nós precisamos, nós recebemos das mãos do Pai. Meu irmão, minha irmã, tudo que você precisa vem das mãos de Deus. Quem crê nisso? O próprio contexto aqui da história também nos mostra isso, no capítulo 12, no verso 22 e 23, diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E diz: porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, o pastor só está mostrando esse contexto aqui, para entender como esse texto que nós vamos analisar é importante. É com essas molduras que devemos analisar esse texto, né? Esse homem que foi procurar Jesus, esse homem que foi pedir a Jesus: faça com que meu irmão divida comigo a herança. O que essa história tem para nos ensinar? Eu aprendi, meus irmãos, que tão importante, ou até mais importante, que uma ação é a intenção ou motivação que está por trás daquela ação. Quem já aprendeu isso? Quando alguém vem falar com você, ou quando alguém quer fazer alguma coisa, tão importante como a ação que aquela pessoa está fazendo é a intenção pela qual ela faz aquilo. Nem sempre a gente consegue perceber a intenção, mas Deus consegue perceber sempre. Amém ou não? Amém, meus irmãos? Deus consegue perceber sempre. Nós, seres humanos, corrompidos pelo pecado, somos capazes de fazer ações que parecem boas, nem sempre com intenções tão boas. O pecado nos marcou de tal forma que ele criou essa cisão dentro de nós. Antes do pecado, não, nós éramos seres íntegros. Toda a nossa ação correspondia à nossa intenção. Mas o pecado criou essa cisão em nós de tal maneira que nós somos capazes de fazer ações separadas de intenções boas. Isso é uma corrupção do pecado dentro de nós. E este homem que se apresentou a Jesus, à primeira vista, meus irmãos, a sua ação não tinha nada de mais. Alguém pode dizer: mas pastor, o que tem de mais um homem chegar perto de Jesus e pedir que o seu irmão reparta com ele a herança? Ele estava querendo simplesmente uma parte da herança que caberia a ele. Naquela época, meus irmãos, como nos dias atuais, disputas por herança era algo muito
Comum. E até hoje é comum, né? Às vezes a gente vê aí uma família que não tinha quase nada, mas quando o pai morre, a mãe morre, os filhos só faltam um matar o outro. Eu quero esse pedacinho de terreno, eu quero esse barraquinho, eu quero essa, né, uma disputa de herança, e isso até hoje. Mas naquela época, os rabinos podiam ser consultados para resolverem essas disputas, né? Então, o que acontece aqui no texto não é algo estranho. Jesus é considerado um mestre, e era natural que naquela época pessoas poderiam até conversar com o rabino para que ele pudesse ajudar nessa divisão da herança. Mas a lei judaica, ela já estabelecia alguns critérios para isso. Algumas dessas regras da lei judaica determinava que o primogênito poderia receber porção dobrada da herança do pai. Quem aqui é o filho mais velho da família aí? Alguém é o filho mais velho da família? Então vocês que são filhos mais velhos, se fosse na tradição judaica, os filhos receberiam porção dobrada, poderiam receber porção dobrada. O texto não fala que esse é o caso, de que esse homem que foi até Jesus pudesse ser o filho mais velho. Certamente, parece que ele não era o filho mais velho, porque se ele fosse o filho mais velho, ele estaria reclamando, meus irmãos. O que os irmãos acham? Então, uma dedução que a gente pode fazer é que provavelmente ele não era o filho mais velho, porque ele estava reclamando, querendo uma porção, mas se ele já tivesse direito à porção dobrada, ele não estaria ali. Jesus não entra na disputa, né? Jesus, nessa matéria de coisas materiais, Jesus não quer ser o juiz. E a resposta que Jesus dá para ele, né? A resposta que Jesus dá para o homem é, verso 14: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, Jesus não quer entrar nessa questão, embora como um rabino, como um mestre, ele poderia emitir a sua opinião, ele prefere se abster de ser o juiz nesta questão. Mas ele identifica ali um problema por trás da ação daquele homem. E é isso que é importante a gente destacar. Eu e os irmãos, às vezes a gente consegue identificar a intenção da pessoa em alguma ação, mas a gente não tem esse poder. Mas o texto aqui nos mostra que Jesus identificou um problema na ação daquele homem. Um problema que eu digo que ainda hoje devemos todos nós lutar para que esse problema não domine os nossos corações. Que problema é esse, pastor? Está aqui no verso 15. Então Jesus lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Obviamente que quando a gente fala de avareza, a avareza mais destacada, qual é a avareza mais destacada? É a avareza por dinheiro. É a avareza por bens. Certamente essa é a mais destacada. Mas a avareza, meus irmãos, ela pode vestir outros vestidos mais camuflados. O vestido mais comum da avareza é o vestido pelos bens, é o vestido pelo dinheiro. Mas um homem pode ser avarento por outros bens que não sejam bens materiais. Às vezes bens sociais, ou bens que possam trazer algum tipo de benefício para ele. Por exemplo, a avareza pode se vestir, né, do vestido da avareza pelo poder. Há pessoas que são avarentas pelo poder, que querem o poder a todo custo, que estão brigando pelo poder. Quem aqui já não ouviu discursos bem elaborados de pessoas que dizem que querem o poder para ajudar o próximo, e quando chegam nesse poder, mudam as suas atitudes e corrompem o seu coração? Quem já não ouviu casos como esse? Quem já ouviu? Você já ouviu? Pessoas que
no primeiro momento, né, e a gente vê isso pelo menos de 2 em 2 anos, nos pleitos eleitorais, isso se torna muito evidente para a gente, de pessoas que querem o poder, dizendo, não, eu vou ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Alguns fazem, mas outros não. Outros, quando chegam lá, né, o poder se torna a alegria daquelas pessoas. Podemos também destacar um outro tipo de avareza, às vezes uma avareza bem camuflada, que no caso é o tom do livro de Goethe, a avareza por conhecimento, a avareza por ser uma pessoa considerada sábia, né? Uma pessoa que quer ser reconhecida, que quer estar ali sempre em evidência. Quantas vezes ficamos tristes, né? Porque não fomos reconhecidos em algo que fazemos. E às vezes fazemos aquilo muito mais pelo desejo de ser reconhecido do que pela ação em si. Quantas são as pessoas que se aborrecem porque não foram reconhecidas em alguma coisa que fizeram? E quando isso acontece, será que ali não tinha algum mal naquele coração? Ele fez aquilo simplesmente pela ação de fazer? Ou fez aquilo porque queria algum tipo de reconhecimento? Então o texto nos mostra que Jesus estava certíssimo quando ele disse, quando ele diz aqui no verso 15, no verso 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de quê, meus irmãos? Guardai-vos de quê, igreja? De toda e qualquer avareza. Qualquer avareza. Avareza por dinheiro, avareza por reconhecimento, avareza pelo poder, avareza que se manifesta de muitas formas. Então Jesus estava certíssimo, né? Devemos nos guardar de toda e qualquer avareza, até mesmo aquela que parece inocente, mas que a gente sabe que está aqui dentro. E foi para ilustrar isso, então Jesus percebe naquele homem, que ele chega a ele, e Jesus fala, aqui tem alguma coisa errada no coração deste homem. E foi para ilustrar a avareza, e foi para ilustrar onde a avareza pode levar a alma humana, que Jesus conta essa parábola. Então, quando a gente lê um texto que tem parábola, nós estamos vendo uma história dentro da outra. A primeira história é o quê? É Jesus tratando daquele homem que foi procurar ele. E aí, para tratar desse homem, Jesus conta uma outra história. Então, a parábola é um recurso literário, onde uma história é contada, usando muitas vezes um cenário de cenas cotidianas, né? Então, Jesus fala de pastores, Jesus fala de agricultura. Então, uma cena que era muito comum àquelas pessoas que ouviam. Então, um retrato de cenas cotidianas para transmitir uma verdade mais profunda. Quem já leu os evangelhos sabe que Jesus foi o mestre das parábolas. Qual é a parábola que você mais gosta que Jesus contou? Quem pode me falar uma parábola aí? Palavras lindíssimas, do bom samaritano. Quem gosta da parábola do bom samaritano? A parábola do filho pródigo. Que linda aquela parábola, né? Então, parábolas são isso, são histórias contadas para transmitir uma verdade profunda. Então, Jesus está aqui contando mais uma história, para transmitir uma verdade profunda. Nesta parábola, Jesus apresenta um problema, que eu diria que muitos gostariam de ter. Um problema que muitos empresários, fazendeiros, trabalhadores sonham em ter. Que problema é esse, pastor? A abundância de bens. Qual é o fazendeiro que não quer a sua fazenda produzindo demais? Quem não é um empresário que quer a sua fábrica produzindo a todo vapor? Quem não é o trabalhador
que não quer ali ganhar um super salário, um bônus, né, prêmios, muitos bens. Então é um trabalho, é um problema, vamos assim dizer, que todos gostariam de ter. Sejam os bens na forma de frutos, sejam os bens na forma de dinheiro ou de coisa semelhante. Então esse homem teve aparentemente um bom problema. Os seus campos produziram demais, produziram além da conta, produziram em capacidade máxima. Isso aqui está no verso 16 e 17. E lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E esse homem, vendo isso, disse, arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Imaginem, meus irmãos, você não ter espaço na tua casa para guardar tanta coisa que você tem: comida, bens, ouro, prata, tantas coisas. Então aquele homem teve um problema aparentemente muito bom, que muitas pessoas querem ter. Hoje nós vemos tantos e tantos correndo atrás exatamente de viverem essa situação que esse homem viveu, atrás de ficarem ricos a qualquer custo, e isso muitas vezes se torna um laço de morte. Há muitas pessoas que querem ficar ricas a qualquer custo, e querem esse problema que aconteceu na vida desse homem, querem esse problema, entre aspas, acontecendo na sua vida. O texto diz que aquele homem vivia um tempo de abundância, mas eu pergunto, aquela abundância era de quê? Que abundância era essa na vida desse homem? De bens? De frutos? Mas eu faço ainda uma pergunta: o que é isso, irmãos? O que são os bens? O que são os frutos? Vamos lembrar do contexto dessa história aqui que a gente está analisando. O que Jesus falou? Que nós não devemos nos preocupar o quê, meus irmãos? Com o que temos para comer ou nos vestir. Então entenda que Jesus está aqui dentro de um contexto trabalhando. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E nós vivemos num mundo que tenta contrariar essa verdade o tempo todo, que tenta nos dizer que a vida nossa sim vai ser determinada por aquilo que nós possuirmos. A vida nossa vai ser determinada pelo endereço onde nós morarmos. A vida nossa vai ser determinada pela empresa onde nós trabalharmos. O mundo tenta nos ensinar isso, mas a palavra nos ensina de uma maneira muito clara que a vida de um homem não é determinada por estas coisas. Então essa abundância destes bens que este homem possuía, podemos dizer que aquela abundância, segundo o ensinamento bíblico, era uma abundância do nada. Bens, irmãos, é nada. Frutos, é nada. Um bom emprego que uma pessoa pode ter, é nada no sentido espiritual. Então esse homem, ele tinha uma abundância, mas nós podemos dizer que era uma abundância do nada. Aquela abundância do nada só fez mostrar um grande mal que dominava o coração daquele homem. Um mal que pode ser identificado nos pronomes que ele usa aqui no verso 18, né? A gente tem que entender o texto desta maneira. Os pronomes que aparecem no verso 18 aqui do texto. Olha como que esse homem tentou solucionar o problema da abundância que ele tinha. Ele diz, verso 18: eu farei isso, destruirei, o que diz aí o texto? Os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei o que, meus irmãos? O meu produto e todos os meus bens. O que nós podemos identificar de mal no coração deste homem? Os irmãos conseguem identificar? O que havia no coração deste homem, irmãos? Um egoísmo, um culto a si mesmo. Tudo girava em torno dele. O meu celeiro,
os meus campos, os meus muitos bens. Aquele homem só tinha olhos para uma pessoa, e essa pessoa era ele mesmo. Os meus bens, os meus celeiros. A avareza e o egoísmo do homem da parábola leva ele a pensar num absurdo. Um absurdo que todos os homens sem Deus, de certa maneira, vivem. E que absurdo é esse, pastor? O absurdo de pensar que a alma humana possa ser saciada, satisfeita com outra coisa que não seja o próprio Deus. Esse é o absurdo que domina o coração do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele pensa que ele pode saciar a sua alma com outra coisa que não seja Deus. Ele pensa que pode saciar a sua alma com os muitos bens. Ele pensa que pode saciar a sua alma com os muitos prazeres que a vida pode oferecer. Ele pensa que pode saciar a sua alma, com um título que ele possa alcançar. E o verso 19 mostra a forma que este homem verbalizou este absurdo. O verso 19 diz assim: então, olha o que ele diz. Então eu direi, o que está aí no texto? Eu direi, a minha alma. Irmãos, quem é que pode dizer à alma humana alguma coisa? Somente Deus. Somente Deus é que tem poder para dizer aquilo que pode saciar a alma humana. Mas esse homem, ele entrou no absurdo de achar que os bens poderiam saciar a sua alma. Mas esse absurdo, irmãos, é verbalizado ainda de muitas formas ainda hoje. Ele está presente quando alguém diz ou pensa o seguinte: eu sou muito novo e tenho muito tempo para viver, posso pensar em Deus mais à frente. Há pessoas que estão vivendo esse absurdo, jovens, por serem muito jovens, acham que pode viver a sua vida e pensar em Deus um pouco mais à frente. Esse absurdo está presente quando alguém diz ou pensa: eu sou um homem muito ocupado e não tenho tempo para ir à igreja ou ouvir a palavra. Quem sabe você convida pessoas para estarem vindo à igreja, e essa pessoa entra nesse absurdo dizendo: eu sou uma pessoa muito ocupada. Às vezes não diz com essas palavras, mas diz de um outro jeito, dizendo: eu não tenho tempo para ir à igreja. Esse absurdo, ele está presente quando alguém diz ou pensa: eu sou uma pessoa feliz comigo mesmo, eu não preciso de Deus para nada. Eu me lembro de um colega que trabalhou comigo, e ele era um homem desse. Ele tinha um bom emprego, ganhava um bom salário. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com ele uma vez. Ele gostava de beber bons vinhos. E uma vez, conversando com ele sobre Deus, ele falou: meu Deus é o vinho que eu bebo, são os meus prazeres. E infelizmente, alguns anos depois ele morreu, perdeu a sua vida. Me lembro com o que foi, se foi um ataque do coração, mas morreu. Não sei se morreu com salvação ou sem salvação, mas morreu. Entenda, irmãos, que tudo que o homem tem, ele tem enquanto Deus permite. E digo mais, isso tanto vale para todos os homens da terra, homens e mulheres que servem a Deus, e também homens e mulheres que não servem a Deus. Todos os homens desta terra têm o que têm, enquanto Deus permite. Nós temos o ar para respirar, enquanto Deus permite. Nós temos uma casa para morar, enquanto Deus permite. Nós temos uma saúde, enquanto Deus permite. E esse homem da parábola, é isso que Jesus quer mostrar. Esse homem da parábola
não imaginava isso. Ele estava firmando a sua vida o quê? Nos bens que ele possuía. Ele chegou a dizer: a minha alma tem para muitos anos, come, bebe, regala-te. E é por isso que chegará um tempo, meus irmãos, em que todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. E é isso que Jesus mostra ao contar esta parábola. É isso que Jesus está querendo chamar a atenção daquele homem que veio até ele pedir, dizendo: manda o meu irmão repartir comigo a herança. É isso que Jesus está querendo mostrar a ele e a todas as pessoas que ouvem essa parábola. O homem que motivou Jesus a contar esta parábola foi atrás de Jesus para que ele agisse como juiz, não foi isso? Ele disse: Senhor, julga entre eu e meu irmão. Jesus não quis ser o juiz naquela questão, mas ao contar a parábola, Jesus mostra que todos, um dia, comparecerão diante daquele que é o único que pode pedir conta da nossa alma. Aí sim, Jesus disse: eu não quero ser o juiz nessa questão, mas haverá um dia em que todo ser humano terá que comparecer diante de um juiz. E terá que comparecer diante daquele que pode pedir conta da nossa alma. E a pergunta que cada um terá que responder é exatamente essa, irmãos. A pergunta título dessa mensagem: de quem é a sua alma? De quem é a sua alma? A pergunta não é de quem você deseja que a sua alma seja, mas de quem de fato é a sua alma. Se alguém lhe perguntar hoje de quem é a sua alma, qual é a sua resposta? Se essas pessoas que estão andando lá fora, se alguém puder perguntar para ela de quem é a sua alma, qual é essa resposta que essas pessoas poderão dar? Se esta noite a nossa alma for requerida por Deus, de quem ela será? Jesus estava mostrando quão louco, meus irmãos, são aqueles que vivem a sua vida correndo atrás de coisas que no fundo, são nada. Os bens que alguém pode acumular é nada. Os títulos que alguém pode alcançar é nada. Do que adianta uma pessoa ter sido a pessoa mais rica do mundo e perder a sua alma? Do que adianta alguém ter sido o melhor jogador do mundo e perder a sua alma? Do que adianta alguém ter sido a pessoa, ter vivido os prazeres da carne de maneira abundante e perder a sua alma? A pergunta persiste, irmãos: de quem é a sua alma? E Jesus conclui a parábola mostrando a pobreza e a miséria daqueles que vivem a sua vida sem se importar com Deus. Ainda que essa pessoa more numa cobertura da Zona Sul, ou num barraco de uma favela, o homem sem Deus é um miserável. Ainda que essa pessoa dirija um carro de 1 milhão, ou mal tenha dinheiro para passagem, se ele não tiver Deus na sua vida, ele é um miserável. Ainda que essa pessoa esteja nas capas de revistas e jornais todos os dias, ou seja apenas mais um na multidão, se ele não tiver Deus, ele é um miserável. Não importa, se você não é rico para com Deus, tudo que nós possamos ter nesta vida, meu irmão, diante da palavra de Deus, é chamado de miséria e de nada. Amém, igreja? E é isso que acontece quando nós compreendemos o Evangelho. O Evangelho ele vem justamente nos mostrar isso. Quão miseráveis é o homem sem Deus. Quando nós compreendemos o Evangelho de Cristo, nós entendemos que todos nós éramos, por conta dos nossos pecados, miseráveis e destituídos da riqueza de Deus. O homem que procurou Jesus reclama de um irmão que, em tese, não queria dividir com ele o que, meus irmãos? O que aquele homem não queria, segundo ele, em tese?
não queria dividir a herança com ele. Mas o Evangelho nos mostra de maneira abundante e plena que houve um irmão que desceu dos céus para dividir a herança conosco. Uma herança incorruptível, uma herança de glória, uma herança de salvação. Jesus desceu do céu para dividir conosco a herança do seu reino e nos fazer herdeiros da glória e da alegria dos céus. Ele veio ao nosso encontro. Então ele está mostrando aqui a esse homem que brigou por herança. O Evangelho nos mostra que ele veio dividir conosco a herança. O apóstolo Pedro, em sua carta que nós estudamos pela manhã, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, declara isso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele diz, o apóstolo Pedro, que Jesus nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para nós outros. E eu gosto desse texto aqui de Pedro, especialmente dessa palavra, inacessível. Você conhece o significado dessa palavra, inacessível? Eu não conhecia, mas uma vez eu fui estudar e fui entender o significado dessa palavra. Inacessível significa uma herança que nunca perde o seu valor. É um valor permanente. A briga de herança entre pessoas humanas é justamente porque são heranças que perdem o seu valor à medida que são divididas. Se tem 5 irmãos, às vezes um quer passar a perna no outro, porque se dividir para 5 é menor. Não, a herança que Deus reservou para nós, ela é inacessível, ela não perde o seu valor. Ela é integral para mim, ela é integral para a Denise, ela é integral para o Francisco, ela é integral para o Jorge. Ela é uma herança inacessível, incorruptível, foi dada por nós. Então Jesus veio, irmãos, para dividir conosco a nossa herança. Talvez você viva a sua vida inteira sem receber uma herança material. Eu não sei se vou receber herança. Meu pai, minha mãe, talvez eu receba assim. Não, já recebi sim, uma casa que eu consegui fazer lá, Mas meu pai não é muito rico, minha mãe também não é muito rica, não tem a esperança de receber muita coisa. Talvez você possa também não ter esperança de receber muita coisa, ou talvez seus pais já morreram, mas entenda, nós temos uma herança que não perde valor, ela está reservada, está garantida, foi conquistada pelo nosso irmão, Jesus, que desceu para ser esse irmão que dividiu conosco essa herança. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus. O herdeiro de fato era ele, o único, o unigênito do Pai, mas ao vir e descer e morrer por nós, ele quis dividir conosco a sua herança. Amém, meus irmãos? E só há uma maneira da alma ser rica para com Deus. O texto aqui termina, verso 21, diz assim, verso 20 e 21, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E Jesus termina a parábola dizendo, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico o quê, meus irmãos? Para com Deus. E alguém pode perguntar, mas pastor, como é que eu posso me tornar uma pessoa rica para com Deus? Eu digo que só há uma maneira da pessoa ser rica para com Deus, só há um caminho pelo qual esta riqueza pode se tornar nossa, é você entender que isso não está relacionado a ser um homem bom, justo, caridoso, embora a gente tenha que ser estas coisas não são estas coisas que constroem
uma riqueza junto a Deus. Nós devemos entender que, ainda que sejamos bons, justos, caridosos, nós devemos entender que nunca conseguiremos ser bons, justos e caridosos de uma maneira que agrade ao Deus que é todo bom, todo justo e todo santo. Não há. Então, devemos ser bons, justos e caridosos, mas nunca com a pretensão de que com isso vamos conseguir acumular tesouros no céu. Porque se a gente fosse nisso, a nossa conta sempre estaria no negativo. Nós não conseguimos ser bons, justos e caridosos a ponto de acumular riqueza nos céus. Então só há uma maneira. Foi necessário que o próprio Cristo assumisse a nossa pobreza, a nossa miséria, para nos dar e ofertar a sua graça e salvação. E o apóstolo Paulo fala isso de uma maneira gloriosa, na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que sendo rico, se fez o que, meus irmãos? Pobre. E se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Foi essa transação que Cristo fez. Ele trouxe a riqueza dos céus, Ele desceu da sua glória, Ele nos trouxe a riqueza dos céus, e tomou sobre si a nossa pobreza, tomou sobre si a nossa miséria. Então nós só podemos ser ricos para com Deus, através dessa riqueza que o próprio Cristo trouxe para nós. Nenhuma outra coisa deste mundo, nada que possamos fazer neste mundo, coloca 1 centavo na nossa conta celestial. A nossa conta celestial, nós só podemos ser ricos para com Deus, quando nós entendemos que essa riqueza vem do Senhor, vem do nosso Senhor e Salvador. Então a pergunta que Jesus colocou na parábola, e aqueles que ouviram a parábola pela primeira vez, tiveram que responder, é a mesma pergunta que hoje eu e os irmãos precisamos responder: de quem é a sua alma? E mais, você é rico para com Deus? Você é rico para com Deus? A sua alma só é de Deus se Ele for de fato o Senhor que governa e comanda a sua vida. Você só é rico para com Deus se de fato reconhecer que a única riqueza que você pode apresentar a Deus é aquela que veio por meio de Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Qualquer riqueza que a gente tente apresentar a Deus é nada. Deus não se agrada de ouro, Deus não se agrada de prata, Deus não se agrada de dólar. Ainda que o dólar esteja muito alto, Deus não se agrada os homens se agradam de dólar. Deus não se agrada de dólar, de euro, de libra esterlina. Essas coisas não valem nada para Deus. A única coisa que vale para Deus, para fazer o homem ser rico para com Deus, é Deus poder olhar no coração deste homem e ver o sangue de Cristo banhando esta vida, transformando esta vida, mudando esse pensamento. Então, sem estas coisas, as palavras que foram direcionadas àquele homem da parábola permanecerão ecoando no coração de muitos. E que palavras são essas? Verso 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Um dia, a nossa alma será requerida, de todos nós. Espero que dos irmãos aqui demore um pouquinho mais, porque eu quero estar com os irmãos um bom tempo, né?
mas nós não temos domínio sobre estas coisas. A nossa alma será requerida, a alma das pessoas que estão assistindo essa transmissão também serão requeridas. E aquele que não se preocupa com Deus, a Bíblia diz e chama de um louco. É um louco que está vivendo a sua vida só se preocupando com os bens materiais. É um louco que está correndo de um lado para o outro sem se importar em ser rico para com Deus. É um louco. E eu espero sinceramente que cada irmã que está aqui, cada amigo que possa ouvir essa palavra, eu espero sinceramente que essa pessoa possa responder, quando for perguntado a respeito disso, de quem é a sua alma, essa pessoa possa responder: a minha alma pertence a Deus, porque eu reconheço que Cristo me fez rico para com Ele. Você pode dizer isso nesta noite, junto comigo? A minha alma, diga bem alto, a minha alma pertence a Deus, porque eu reconheço que Cristo me fez rico para com Deus. Essa é a nossa riqueza, irmãos. Nossa riqueza não é a conta bancária. A nossa riqueza não é o carro que a gente dirige. Nossa riqueza não é o emprego que a gente tem. A nossa riqueza é aquela que não desvanece jamais. É um homem e uma mulher ser rico para com Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. E vamos agradecer a Deus. Porque mesmo sendo miseráveis, Ele nos chamou para compartilhar a sua riqueza, seu tesouro, essa herança incorruptível que jamais desvanecerá. E a minha oração, meu irmão, é que você possa entender isso todos os dias da sua vida, enquanto você viver nessa terra. Você vai ser tentado lá fora a deixar esse ensinamento bíblico e achar que o dinheiro pode te fazer uma pessoa mais feliz, a achar que um prazer desta vida pode te fazer uma pessoa melhor. Mas entenda, não, só Cristo é a riqueza que nós temos. Só Cristo pode nos fazer rico para com Deus. Você já é um homem rico, você já é uma mulher rica, rica desta herança que ninguém pode tirar de nós. A alegria que eu vos der, ninguém poderá tirar de vós. A paz que eu vos dou, ninguém poderá tirar de vós. Essa é a promessa do Senhor. Então feche os teus olhos e comece a agradecer a Deus, porque Ele te fez um homem rico, Ele te fez uma mulher rica, rica para com o Senhor, através de Cristo Jesus, através da salvação, através da transformação que Ele tem operado nas nossas vidas. Então agradeça a Deus, louve a Deus, reconheça que Ele é o Senhor da tua vida todos os dias, e que em momento nenhum você quer trocar as riquezas dos céus por essas alfarrobas que este mundo possa oferecer. Não, meu Pai, nós queremos permanecer firmes, certos, Senhor, de que a nossa riqueza já está assegurada, já está firmada naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Oh, meu Pai amado, opera na vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, nós vivemos neste mundo, Senhor, este mundo prega algo diferente. Este mundo tenta nos fazer crer de que seremos pessoas felizes, pessoas, pessoas mais importantes se tivermos os recursos, os poderes, as posições que este mundo possa nos dar. Senhor, guarda o nosso coração, como o Senhor escreveu na tua palavra: guardai-vos de toda e qualquer avareza. Livra-nos das avarezas que dominam este mundo. Livra-nos da avareza pelo dinheiro. Livra-nos da avareza pelo poder. Livra-nos da avareza por reconhecimento. Livra-nos de toda e qualquer avareza, Pai. Que o nosso coração anseie por Ti,
que nosso coração anseie por estar mais perto de Ti, por sermos, ó Deus, vistos pelo Senhor como homens santos, mulheres santas, homens puros, homens que agem segundo a Tua vontade, homens que vivem para glorificar o Senhor. Então livra-nos, Senhor, das avarezas que dominam este mundo. Senhor, se tivermos bens, louvado seja o Senhor. Se não tivermos bens, louvado seja o Senhor. Se tivermos um emprego de um alto salário, louvado seja o Senhor. Se tivermos um emprego de salário mínimo, louvado seja o Senhor. A nossa alegria não está nestas coisas. A nossa alegria é o Senhor, a nossa riqueza é o Senhor, a nossa riqueza é a salvação que o Senhor veio trazer por nós, esta herança incorruptível que cada crente, cada filho do Senhor já tem, meu Deus. Não nos deixe, Senhor, abandonar esta herança jamais na nossa vida. Eu oro, Senhor, por pessoas que nós conhecemos, que abandonaram esta herança e estão correndo atrás, Senhor, destas ofertas que o mundo faz, que, como diz a Tua palavra, são alfarrobas, Senhor, são comidas de porcos, é nada. Senhor, desperta estas vidas, às vezes pessoas que fazem parte da nossa família, parentes, amigos que nós conhecemos, pessoas que talvez estejam ouvindo esta palavra, ouvirão esta palavra. Toca neste coração, Senhor, e faz esta pessoa responder esta pergunta: de quem é a tua alma? A nossa alma pertence ao Senhor. Nossa alma foi comprada por um precioso preço, não foi ouro, não foi prata, sim, pelo preço precioso do sangue de Cristo Jesus. E é nessa garantia, meu Pai, que nós estamos vivendo a nossa vida aqui neste mundo, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome santo de Jesus. E aqueles que a alma pertence ao Senhor, dêem glória a Deus. Diga: Senhor, obrigado por essa herança incorruptível. Obrigado, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos recebem esta palavra? De quem é a sua alma? Você pode responder: a minha alma é de Jesus. Se você pode responder isso, você é a pessoa mais rica deste mundo. Não importa onde você mora, não importa o emprego que você tem, se você pode responder: a minha alma pertence a Jesus, você é a pessoa, uma das pessoas mais ricas deste mundo, porque a herança que você tem, ela não perde o seu valor, ela é incorruptível. Nós vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus por esta noite, mas agradecendo a Deus também por este final de semana. Foi muito abençoado. Quem esteve aqui ontem, quem esteve hoje pela manhã, quem está aqui à noite, eu saio aqui desse final de semana, vamos assim dizer, abençoado, alegre, um pouquinho cansado, mas alegre, feliz, por ver tantas coisas que Deus tem feito no nosso meio. Se você está alegre também, levante as tuas mãos para agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Senhor, obrigado por este final de semana tão abençoado, tão cheio da Tua alegria, tão cheio da Tua presença. Agora, Pai, leva-nos de volta aos nossos lares, leva-nos de volta aos nossos compromissos da semana. Senhor, que possamos, ó Deus, não perder a alegria, ó Deus, que temos da Tua palavra, que ao longo desta semana, essas palavras que foram ministradas possam bater no coração dos Teus filhos, lembrando que nós temos uma herança incorruptível, lembrando que nós somos filhos chamados a uma vida de santidade. Por isso continua, Senhor, despertando a Tua igreja. Nós Te pedimos isso, no nome santo do Senhor, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a presença consoladora do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja lhe dando uma semana abençoada,
e cheia da alegria do Senhor. Que Deus abençoe a todos.